Ele estava ali, encolhido no canto da estação, com olhos assustados como um animal ferido. Quando me aproximei, tentou fugir. Eu não sabia mais o que fazer, gritou tremendo. Foi quando percebi que aquele menino precisava muito mais que algumas moedas. O dia havia começado como qualquer outro para Victor Mendes. Acordou às 5h30, fez sua corrida matinal de 8 quilômetros, tomou um banho gelado e preparou seu café enquanto revisava os relatórios da empresa que havia transformado em um império nos últimos 15 anos. A Mendes Incorporações era hoje uma das maiores construtoras do país, com projetos que iam desde condomínios de luxo até centros comerciais que mudavam a paisagem urbana. Victor tinha 42 anos, uma fortuna estimada em bilhões e uma rotina meticulosamente planejada que raramente sofria alterações. Naquela manhã, porém, seu motorista particular havia ligado avisando que estava com problemas no carro e atrasaria pelo menos meia hora. Victor detestava imprevistos, mas decidiu que pegaria o metrô, algo que não fazia há anos. Vai ser bom lembrar como é a vida real das pessoas, pensou, enquanto guardava o celular no bolso do terno italiano feito sob medida. A estação Consolação estava lotada naquele horário. Victor desceu as escadas, sentindo-se deslocado em meio à multidão apressada. O cheiro de humanidade aglomerada, o barulho das conversas e o calor dos corpos o incomodavam profundamente. Enquanto esperava na plataforma, notou algo estranho. Um movimento furtivo em um canto escuro, próximo a uma área de manutenção. Inicialmente pensou ser algum animal, talvez um rato grande, mas então viu um par de olhos humanos brilhando na penumbra. Era um menino, pequeno, magro, com roupas sujas e cabelos desgrenhados. Victor calculou que devia ter uns 10 anos, embora fosse difícil precisar pela aparência frágil e subnutrida. O garoto percebeu que havia sido notado e imediatamente se encolheu ainda mais, como se quisesse desaparecer na escuridão. Por algum motivo que nem mesmo ele compreendeu, Victor caminhou na direção do menino. Talvez fosse curiosidade, talvez um raro impulso de compaixão em um homem geralmente focado apenas em resultados e números. Quando se aproximou, o garoto tentou escapar, mas Victor foi mais rápido e bloqueou sua passagem. Ei, calma! Não vou te machucar, disse Victor, abaixando-se para ficar na altura do menino. O garoto parecia um animal acuado. Seus olhos, grandes e escuros, transmitiam um medo visceral. As mãos pequenas e sujas tremiam visivelmente. Eu não sabia mais o que fazer, gritou o menino de repente, com uma voz aguda e desesperada. Por favor, não chama a polícia. Eu não roubei nada, juro. Victor ficou paralisado por um momento. Aquela frase, dita com tanto desespero, o atingiu de uma forma inesperada. Havia algo naqueles olhos, naquela expressão de pavor, que despertou uma memória distante em Victor, algo de sua própria infância que ele havia se esforçado tanto para esquecer. Como você se chama? Perguntou Victor, mantendo a voz calma. O menino hesitou, claramente avaliando se devia confiar naquele homem de terno caro. Miguel, respondeu finalmente quase em um sussurro. Você está com fome, Miguel? O garoto assentiu levemente com a cabeça, ainda desconfiado. Vem comigo, vamos comer alguma coisa e você me conta a sua história. Miguel olhou para os lados como se procurasse uma rota de fuga, mas acabou seguindo Victor para fora da estação. O empresário notou que o menino mancava ligeiramente da perna direita e mantinha uma distância segura, pronto para correr ao menor sinal de perigo. Entraram em uma padaria próxima. Victor pediu um café para si e para Miguel um chocolate quente, pães, bolos e tudo mais que o garoto quisesse. No início, Miguel comia devagar, ainda desconfiado, mas logo a fome falou mais alto. E ele devorou tudo com uma voracidade que denunciava dias de privação. Você mora na estação? Perguntou Victor quando o menino finalmente pareceu satisfeito. Miguel baixou os olhos envergonhado.
Não exatamente, tem uns túneis de manutenção. Eu encontrei um jeito de entrar. Fica mais quente que na rua. Victor sentiu um aperto no peito. E seus pais? O menino ficou em silêncio por um longo momento. Minha mãe foi embora quando eu tinha 6 anos. Meu pai, ele bebia muito. Um dia ele não voltou para casa. Fiquei com minha tia, mas o namorado dela não gostava de mim. Ele me batia quando ela não estava olhando. Miguel falava sem emoção, como se estivesse relatando a história de outra pessoa. Então eu fugi. Já faz quase um ano. Um ano vivendo sozinho. Como você sobrevive? Eu me viro, respondeu Miguel com um orgulho estranho. Às vezes peço dinheiro, às vezes ajudo carregando sacolas no mercado. Tem uma senhora que vende flores perto da estação que me dá comida quando sobra. Victor observava o menino com um misto de admiração e horror. Como uma criança podia viver assim, invisível aos olhos de milhares de pessoas que passavam por ele todos os dias? Como ninguém havia notado, ajudado, feito algo. E a escola? Miguel deu de ombros. Eu ia antes. Gostava de matemática. Seus olhos brilharam por um instante, revelando a criança que ainda existia por trás daquela casca endurecida pela sobrevivência. Sei fazer contas de cabeça. Quer ver? Victor assentiu e Miguel começou a resolver multiplicações complexas com uma rapidez impressionante. O empresário ficou genuinamente surpreso com a inteligência do garoto. Naquele momento, Victor tomou uma decisão que mudaria para sempre o curso de 2 vidas. Ele cancelou todos os seus compromissos do dia, algo inédito em sua carreira, e levou Miguel primeiro a um hospital. O menino resistiu inicialmente, mas Victor prometeu que não o abandonaria e por alguma razão Miguel acreditou. Os médicos confirmaram o que era visível: desnutrição, algumas infecções leves, a perna direita com uma antiga fratura mal curada. Mas, no geral, Miguel tinha uma saúde surpreendentemente boa para alguém que vivia em condições tão precárias. Depois do hospital, Victor levou o menino para comprar roupas. Miguel ficou maravilhado com a ideia de escolher o que vestir, algo que nunca havia experimentado. Escolheu uma camiseta vermelha com o desenho de um foguete e tênis que acendiam luzes quando pisava. Parecia finalmente uma criança de verdade, não mais um pequeno adulto forçado a crescer rápido demais. No final do dia, Victor enfrentou um dilema. Não podia simplesmente devolver Miguel para os túneis do metrô, mas também não havia um procedimento simples para acolher uma criança em situação de rua. Legalmente, deveria levá-lo a um abrigo, mas algo dentro dele se recusava a fazer isso. Você quer vir para minha casa hoje? Perguntou Victor. É grande e tem um quarto sobrando. Amanhã podemos pensar no que fazer. Miguel olhou para ele com uma mistura de esperança e desconfiança. Por que você está me ajudando? O que quer em troca? A pergunta atingiu Victor como um soco. O que um menino de 10 anos já teria vivido para esperar sempre uma segunda intenção por trás de um gesto de bondade. Não quero nada em troca, Miguel. Só não consigo te deixar voltar para aqueles túneis. Aquela noite foi estranha para ambos. Miguel ficou maravilhado com o apartamento de cobertura de Victor. Os móveis caros, a vista panorâmica da cidade, a banheira de hidromassagem que ele usou por quase 1 hora, fascinado com a água quente e as bolhas. Victor, por sua vez, observava o menino com uma sensação crescente de que aquele encontro não havia sido acidental. Enquanto Miguel dormia no quarto de hóspedes, Victor ficou acordado, revirando memórias que havia enterrado há muito tempo. Ele também tinha sido um menino pobre, filho de uma empregada doméstica e um pai ausente. Sua mãe trabalhava em casas de famílias ricas e muitas vezes o levava junto por não ter com quem deixá-lo. Victor cresceu observando como viviam os ricos, prometendo a si mesmo que um dia teria tudo aquilo. E conseguiu, à custa de muito trabalho, estudo e, ele tinha que admitir, de abandonar qualquer sentimentalismo pelo caminho. Na manhã seguinte, Victor acordou com o som de risadas vindas da cozinha.
Encontrou Miguel conversando animadamente com Dona Helena, sua governanta de muitos anos, enquanto ela preparava panquecas. "Bom dia, Sr. Victor", disse Helena com um sorriso cúmplice. "Seu sobrinho é uma graça. Não sabia que tinha família vindo." Victor percebeu que Miguel havia criado uma história para explicar sua presença e decidiu seguir com ela por enquanto. "Sim, ele vai ficar conosco por um tempo." Após o café, Victor levou Miguel para seu escritório em casa. "Precisamos conversar sobre o que vai acontecer agora", disse, tentando soar firme, mas gentil. Miguel imediatamente ficou tenso. "Você vai me mandar para um abrigo, não vai?" Na verdade, estava pensando em algo diferente. Victor hesitou, surpreso com as palavras que estavam prestes a sair de sua boca. "O que você acharia de ficar aqui, comigo?" Os olhos de Miguel se arregalaram. "Tipo, morar aqui, com você?" "Sim, eu poderia ser seu tutor legal, te colocar na escola, dar um futuro diferente." Victor não reconhecia a si mesmo naquele momento. Ele, que sempre planejava cada passo com cuidado, estava propondo algo completamente impulsivo e que mudaria sua vida para sempre. "Por quê?" perguntou Miguel novamente, e a pergunta era válida. Victor pensou por um momento. "Porque talvez eu precise tanto de você quanto você de mim." Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo e a burocracia. Victor usou toda a sua influência e recursos para iniciar o processo de tutela legal de Miguel. Contratou os melhores advogados, fez contatos com juízes e assistentes sociais. Descobriu que Miguel Silva Oliveira havia sido dado como desaparecido há 8 meses, mas as buscas haviam sido mínimas e logo abandonadas. Apenas mais uma criança perdida no sistema. A tia de Miguel, quando localizada, não demonstrou qualquer interesse em ter o sobrinho de volta e rapidamente concordou em ceder a guarda. Victor sentiu uma raiva profunda ao conhecê-la. Uma mulher jovem que parecia aliviada por se livrar da responsabilidade, confirmando indiretamente o relato de Miguel sobre os abusos sofridos. Enquanto os trâmites legais corriam, Victor e Miguel foram se conhecendo melhor. O empresário descobriu que o menino tinha uma mente brilhante, especialmente para números e lógica. Miguel, por sua vez, começou lentamente a baixar suas defesas, embora ainda tivesse pesadelos frequentes e momentos de desconfiança súbita. "Como sei que você não vai se cansar de mim?" perguntou certa noite, quando Victor foi verificar por que ele gritava durante o sono. A pergunta pegou Victor desprevenido. "Não posso prometer que serei perfeito, Miguel. Nunca fui pai e vou cometer erros, mas posso prometer que vou tentar todos os dias. E que não vou desistir de você." Miguel estudou o rosto de Victor por um longo momento, como se procurasse sinais de mentira. Depois, num gesto que surpreendeu a ambos, abraçou o homem com força. Foi o primeiro abraço verdadeiro que trocaram, e Victor sentiu algo dentro dele se quebrar e se recompor de uma forma completamente nova. 3 meses depois, Miguel estava oficialmente sob a guarda de Victor. O menino havia ganhado peso. Sua perna estava sendo tratada por especialistas e ele estava prestes a começar em uma das melhores escolas da cidade. Victor havia transformado o quarto de hóspedes em um espaço perfeito para um garoto de 10 anos, com livros, jogos e até um telescópio, depois que descobriu o fascínio de Miguel por astronomia. A adaptação não foi fácil. Miguel tinha hábitos estranhos adquiridos nas ruas. Escondia comida debaixo do colchão, assustava-se com barulhos altos, às vezes se fechava em um silêncio impenetrável. Victor, por sua vez, precisou aprender a ser paciente, a ouvir mais do que falar, a entender que nem tudo podia ser resolvido com dinheiro ou eficiência. O primeiro dia de Miguel na escola foi particularmente difícil. Victor contratou um professor particular que trabalhou intensamente com o menino para compensar o tempo perdido, mas ainda assim havia lacunas em sua educação. Além disso, Miguel se sentia deslocado entre crianças que nunca haviam conhecido a fome ou o medo real.
Eles riram do meu jeito de falar, confessou Miguel no caminho de volta, lutando para não chorar. E perguntaram se você é meu pai de verdade. Victor sentiu o coração apertar. E o que você respondeu? Que você é mais meu pai do que qualquer outra pessoa já foi. Aquelas palavras simples atingiram Victor com uma força inesperada. Ele, que sempre mediu sucesso em números, conquistas e aquisições, de repente percebeu que nada em sua vida havia sido tão significativo quanto ouvir aquela frase. Com o passar dos meses, Miguel foi se adaptando à nova vida. Sua inteligência natural o ajudou a recuperar o tempo perdido na escola. E logo ele estava entre os melhores alunos da classe. Victor reorganizou completamente sua rotina para estar presente na vida do menino, algo que seus sócios e funcionários observavam com espanto. O homem que costumava trabalhar 7 dias por semana, agora saía cedo às quartas-feiras para assistir ao treino de natação de Miguel e reservava os domingos exclusivamente para atividades com o garoto. Um ano após terem se encontrado naquela estação de metrô, Victor iniciou o processo de adoção formal. Quando contou a notícia a Miguel, o menino ficou em silêncio por tanto tempo que Victor temeu ter cometido um erro. "Você não precisa responder agora", disse, tentando esconder o desapontamento. "É uma decisão grande e... Eu posso ter seu sobrenome?", interrompeu Miguel, com a voz embargada. Victor sentiu um nó na garganta. "Claro que pode. Miguel Oliveira Mendes", disse o garoto, testando como soava. "Eu gosto." O processo de adoção levou mais 8 meses, com entrevistas, avaliações psicológicas e visitas de assistentes sociais. Durante esse período, Victor e Miguel enfrentaram juntos vários desafios. O maior deles foi quando Miguel, já mais seguro em seu novo ambiente, começou a testar limites. Mentindo sobre lição de casa, respondendo com grosseria, testando até onde podia ir antes que Victor desistisse dele, como todos os outros adultos em sua vida haviam feito. Em vez de reagir com raiva, Victor buscou ajuda profissional para ambos. Começaram a fazer terapia, separadamente e juntos, para aprender a construir uma relação saudável. Foi durante essas sessões que Victor finalmente confrontou seus próprios traumas de infância e entendeu como eles haviam moldado o homem frio e calculista que se tornara. "Acho que encontrei você porque precisava lembrar quem eu era antes de me tornar. Isto", confessou Victor durante uma sessão conjunta, gesticulando para si mesmo seu terno caro, seu relógio de luxo. "Você me salvou tanto quanto eu salvei você." Miguel, que agora estava com quase 12 anos, olhou para ele com uma sabedoria além de sua idade. "Nós nos salvamos, então." No dia em que a adoção foi finalmente oficializada, Victor organizou uma pequena celebração em casa, apenas com as pessoas mais próximas, que ele percebeu com surpresa, haviam se tornado muito mais numerosas desde que Miguel entrara em sua vida. Antes, seu círculo social consistia basicamente em contatos profissionais. Agora, havia os pais dos amigos de Miguel, os professores com quem ele havia desenvolvido uma relação de respeito mútuo, até mesmo outros pais adotivos que conhecera durante o processo. Durante a festa, Victor notou Miguel conversando animadamente com Pedro, um colega de classe que se tornara seu melhor amigo. Os dois estavam debruçados sobre um livro de astronomia, apontando constelações e discutindo sobre buracos negros com o entusiasmo que só crianças conseguem ter por assuntos complexos. Helena, a governanta que agora era praticamente parte da família, se aproximou de Victor com uma taça de champanhe. "Nunca pensei que viveria para ver isso", disse ela com um sorriso. "Ver o quê?" "Você feliz de verdade. Não aquela felicidade de quando fechava um negócio importante, mas feliz aqui." Ela apontou para o coração dele. Victor não pôde discordar. Havia uma plenitude em sua vida agora que nenhum sucesso profissional jamais proporcionara. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora e Miguel já estava na cama, Victor foi até o quarto do filho para dar boa noite.
Encontrou-o ainda acordado, olhando para uma pequena caixa de madeira que mantinha guardada na gaveta da mesa de cabeceira. "O que é isso?" perguntou Victor, sentando-se na beira da cama. Miguel hesitou por um momento, então abriu a caixa. Dentro havia alguns objetos aparentemente sem valor: uma pedra lisa, um bilhete de metrô amassado, um botão colorido, uma pena de pássaro. "São minhas coisas de antes", explicou, "para não esquecer de onde vim." Victor sentiu os olhos marejarem. "É bom não esquecer. Às vezes tenho medo", confessou Miguel. "De quê?" "De acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho, que ainda estou naqueles túneis, sozinho." Victor pegou a mão do filho entre as suas. "Não é um sonho, Miguel. E você nunca mais vai estar sozinho." Miguel sorriu e colocou algo novo na caixa: a caneta com que Victor assinara os papéis da adoção, que o juiz gentilmente permitira que ele guardasse como lembrança. "Agora tenho duas vidas", disse o menino. "A de antes e a de agora. E muitas mais pela frente", completou Victor. A vida de Victor e Miguel caiu em uma rotina confortável nos meses seguintes. As manhãs eram preenchidas com a correria para a escola, almoços preparados com carinho por Helena e tardes dedicadas aos estudos e atividades extracurriculares. Miguel havia se juntado ao clube de astronomia da escola e mostrava um talento especial para as ciências. Victor, por sua vez, havia delegado mais responsabilidades na empresa para poder estar presente na vida do filho. Mas nem tudo eram flores. Certa tarde, Victor recebeu uma ligação da escola. Miguel havia se envolvido em uma briga com outro aluno. Quando chegou à diretoria, encontrou o filho com o rosto vermelho e os olhos inchados de tanto chorar. "O que aconteceu?" perguntou Victor, sentando-se ao lado dele. Miguel ficou em silêncio, recusando-se a olhar para o pai. A diretora explicou que Miguel havia agredido um colega depois que este fez comentários sobre sua origem. "Ele disse que você só me adotou para aparecer nos jornais", murmurou Miguel finalmente. "Que você vai se cansar e me devolver quando eu não for mais novidade." Victor sentiu uma mistura de raiva e tristeza. "E você acreditou nisso?" Miguel deu de ombros, mas Victor podia ver que as palavras haviam encontrado terreno fértil nas inseguranças do menino. Naquela noite, depois de uma longa conversa sobre como lidar com provocações e a importância de não recorrer à violência, Victor levou Miguel para a varanda da cobertura. O céu estava excepcionalmente estrelado para uma noite na cidade grande. "Vê aquela estrela ali?" apontou Victor. "É a Polaris, a estrela do norte. Navegadores usavam ela como guia, porque não importa onde estivessem, ela sempre estava no mesmo lugar." Miguel olhou para a estrela com interesse. "Meu amor por você é como essa estrela, Miguel. Não importa o que aconteça, não importa os erros que você cometa ou as brigas que tenhamos, ele estará sempre lá no mesmo lugar constante." Miguel encostou a cabeça no ombro do pai. "Promete?" "Prometo." Aquela conversa marcou um novo capítulo na relação deles. Miguel começou a se sentir mais seguro, menos temeroso de que sua felicidade pudesse desaparecer a qualquer momento. Victor, por sua vez, percebeu que precisava ser ainda mais explícito em seu amor, sabendo que as feridas emocionais do filho levariam tempo para cicatrizar completamente. Quando Miguel completou 13 anos, Victor organizou uma festa de aniversário especial. Não foi nada extravagante. Miguel ainda se sentia desconfortável com demonstrações ostensivas de riqueza, mas foi significativa. Victor convidou a senhora que vendia flores perto da estação de metrô, aquela que costumava dar comida a Miguel quando ele vivia nas ruas. Dona Cida chegou tímida, com um pequeno vaso de violetas como presente, mas foi recebida como convidada de honra. "Você sempre acreditou em mim", disse Miguel, abraçando a senhora com carinho, "mesmo quando eu estava sujo e com fome." Dona Cida sorriu com lágrimas nos olhos. "Eu sempre soube que você era especial, meu filho. Só precisava de uma chance." Victor observava a cena com o coração cheio.
Percebeu que, em sua busca incessante por sucesso e riqueza, havia esquecido o valor de gestos simples, de conexões humanas genuínas. Miguel estava lhe ensinando tanto quanto ele ensinava ao menino. Naquele mesmo ano, Victor decidiu que era hora de Miguel conhecer suas raízes. Não apenas seu passado nas ruas, mas também a história de sua família biológica. Com a ajuda de investigadores particulares, conseguiu localizar a mãe de Miguel, que havia abandonado a família quando o menino tinha apenas 6 anos. Mariana vivia em uma cidade pequena no interior. Tinha 2 outros filhos e trabalhava como caixa de supermercado. Quando Victor a contatou, ela inicialmente recusou-se a falar sobre Miguel, mas após várias tentativas, concordou em encontrá-los em um café neutro. "Você tem certeza de que quer fazer isso?" perguntou Victor a Miguel na véspera do encontro. "Podemos cancelar se você não se sentir pronto." Miguel respirou fundo. "Quero entender por que ela foi embora. Preciso saber se foi por minha causa." O encontro foi tenso e emocionalmente carregado. Mariana parecia uma versão mais velha e cansada de Miguel. Os mesmos olhos grandes e escuros, o mesmo formato de rosto. Quando viu o filho entrar no café, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não se levantou para abraçá-lo. "Você está tão grande." Foi tudo o que conseguiu dizer. Miguel ficou em silêncio, estudando o rosto da mulher que o havia trazido ao mundo e depois abandonado. "Por que você foi embora?" perguntou finalmente, com uma voz surpreendentemente firme. Mariana baixou os olhos. "Eu era muito jovem quando tive você. Seu pai bebia, brigávamos muito. Eu não aguentava mais aquela vida, aquela pobreza. Pensei que ele cuidaria melhor de você do que eu." "Ele não cuidou", disse Miguel simplesmente. "Ninguém cuidou, até Victor me encontrar." A conversa continuou por quase 2 horas. Mariana contou sobre sua nova família, seus outros filhos, sua vida simples, mas estável. Não ofereceu desculpas elaboradas, nem pediu para fazer parte da vida de Miguel novamente. Parecia entender que havia perdido esse direito. No caminho de volta para casa, Miguel ficou em silêncio por muito tempo. Victor respeitou o espaço do filho, sabendo que ele precisava processar tudo o que havia acontecido. "Estou feliz por ter conhecido ela", disse Miguel finalmente. "Agora sei que não foi minha culpa. Ela simplesmente não estava pronta para ser mãe." Victor assentiu, admirando a maturidade com que o filho lidava com algo tão doloroso. "Às vezes as pessoas não conseguem dar o que não receberam, Miguel. Isso não diminui seu valor." "Eu sei", respondeu o menino, olhando pela janela do carro. "Sabe o que é estranho? Eu costumava sonhar com esse momento, quando vivia nos túneis. Imaginava minha mãe voltando, me levando para uma casa bonita, dizendo que tudo havia sido um engano. Mas agora... Agora o quê? Agora percebo que encontrei algo melhor do que aquele sonho. Encontrei você." Victor teve que fazer um esforço imenso para não chorar enquanto dirigia. Aquelas palavras simples significavam mais para ele do que todos os prêmios e reconhecimentos que havia recebido em sua carreira. O tempo passou. E Miguel foi crescendo, transformando-se de um menino assustado em um adolescente confiante e estudioso. Aos 15 anos, ele já falava em seguir carreira na astrofísica ou engenharia aeroespacial. Sua paixão pelo espaço só havia aumentado com o tempo. E Victor fazia questão de alimentar esse interesse, levando-o a observatórios, comprando livros especializados e até planejando uma viagem ao Centro Espacial Kennedy, nos Estados Unidos. Foi durante essa viagem que Victor percebeu o quanto sua própria vida havia mudado. Antes de Miguel, suas viagens eram sempre a trabalho, reuniões, negociações, jantares de negócios. Agora estava em outro país, apenas para ver os olhos do filho brilharem ao contemplar foguetes reais e conhecer astronautas aposentados. "Um dia vou trabalhar aqui", declarou Miguel enquanto observavam o lançamento de um foguete experimental. "Vou projetar naves que vão levar pessoas para Marte." Victor sorriu. "Tenho certeza que vai."
e eu vou estar na primeira fila aplaudindo. Naquela noite, hospedados em um hotel com vista para o oceano, Miguel fez uma pergunta que pegou Victor de surpresa. Você nunca pensou em se casar? Ter outros filhos? Victor ponderou a questão. Houve algumas mulheres em sua vida ao longo dos anos, mas nenhum relacionamento sério desde que adotara Miguel. Parte dele temia que uma nova pessoa na família pudesse desestabilizar o equilíbrio que haviam construído com tanto esforço. Para ser honesto, estive tão focado em ser um bom pai para você que não pensei muito nisso, respondeu. Mas por que a pergunta? Você sente falta de uma figura materna? Miguel deu de ombros. Às vezes, mas não é por mim, é por você. Não quero que fique sozinho quando eu for para a faculdade. Victor sorriu com a preocupação do filho. Não estou sozinho, Miguel. Tenho você, Helena, amigos. E quem sabe o que o futuro reserva. Mas saiba que você é suficiente para mim. Você preencheu um vazio que eu nem sabia que existia. De volta ao Brasil, a vida seguiu seu curso. Miguel continuava se destacando na escola, agora focado em garantir uma vaga em uma universidade de ponta. Victor, inspirado pela transformação em sua vida pessoal, começou a repensar também sua vida profissional. A Mendes Incorporações, que antes focava exclusivamente em empreendimentos de alto padrão, agora tinha uma divisão dedicada a projetos de habitação social inovadores. Não é caridade, explicava Victor aos sócios céticos. É responsabilidade social com retorno financeiro. Podemos construir moradias dignas e acessíveis, sem abrir mão da qualidade ou da lucratividade. O primeiro desses projetos foi construído justamente nos arredores da estação de metrô, onde Victor havia encontrado Miguel. Um complexo residencial com apartamentos pequenos, mas bem projetados, áreas comuns generosas, biblioteca comunitária e um centro de capacitação profissional. Muitas das famílias beneficiadas vinham diretamente das ruas ou de habitações precárias. No dia da inauguração, Victor fez questão que Miguel cortasse a fita ao seu lado. Este projeto existe por causa de você, disse ao filho. Você me ensinou a enxergar além do lucro, a ver o potencial transformador que temos nas mãos. Miguel, agora com 16 anos, olhou para o complexo residencial com uma emoção difícil de descrever. Lembrou-se dos dias frios nos túneis do metrô, do medo constante, da fome que parecia nunca passar completamente. E agora estava ali, ajudando a criar um lugar onde outras pessoas não precisariam passar pelo que ele passou. Podemos fazer mais, disse Miguel, enquanto caminhavam pelo novo complexo, cumprimentando as famílias que começavam a se mudar. Poderíamos criar um programa específico para crianças em situação de rua, algo que as ajude a voltar para a escola, que dê suporte psicológico. Victor sorriu, orgulhoso da visão do filho. Já estou um passo à frente. A Fundação Novo Caminho começa a funcionar no mês que vem, e quero que você participe do conselho, mesmo sendo menor de idade. Sua perspectiva é insubstituível. A Fundação Novo Caminho rapidamente se tornou um projeto tão importante para Victor quanto a própria construtora. Com uma abordagem inovadora, focava não apenas em tirar crianças das ruas, mas em criar redes de apoio para famílias inteiras, prevenindo que mais crianças acabassem abandonadas. Miguel participava ativamente, especialmente nos programas educacionais, compartilhando sua própria história como forma de inspirar outros jovens. Foi através da fundação que Victor conheceu Carolina, uma assistente social dedicada que coordenava o programa de acolhimento familiar. Aos 38 anos, Carolina tinha uma energia contagiante e uma paixão genuína pelo trabalho social. Diferente das mulheres com quem Victor costumava se relacionar antes de Miguel, ela não se impressionava com seu dinheiro ou status. Na verdade, frequentemente o desafiava a pensar além de soluções puramente financeiras para problemas sociais complexos. Dinheiro é importante, claro, dizia ela durante as reuniões da fundação.
Mas o que essas crianças mais precisam é de presença constante, de adultos que não desistem delas no primeiro obstáculo. Miguel foi o primeiro a notar a química entre os dois. Você fica diferente quando ela está por perto, comentou certa noite, depois de uma reunião particularmente longa na fundação. Mais relaxado, ri mais. Vitor tentou disfarçar, mas não conseguiu esconder o sorriso. Ela é uma profissional competente, só isso. Aham, sei, provocou Miguel. Por isso você arruma o cabelo toda vez antes de reuniões com ela. A relação entre Vitor e Carolina evoluiu lentamente. Primeiro, almoços para discutir projetos da fundação. Depois, jantares que se estendiam muito além das pautas profissionais. Carolina tinha uma filha de 12 anos, Luísa, de um casamento anterior. E Victor logo percebeu que precisava conquistar não apenas a mãe, mas também a filha. Você está nervoso? Perguntou Miguel na noite em que Carolina e Luísa viriam jantar em casa pela primeira vez, como convidadas pessoais, não profissionais. Victor, que negociava contratos de milhões sem suar, estava visivelmente ansioso. Um pouco. Quero que elas se sintam bem aqui. Que vejam que há espaço para elas em nossas vidas. Miguel sorriu. Relaxa, eu já conversei com a Luísa na fundação. Ela é legal, gosta de astronomia também. O jantar foi um sucesso. Luísa, inicialmente tímida, logo se soltou quando Miguel mostrou seu telescópio e a coleção de livros sobre espaço. Carolina observava a interação entre os filhos com um sorriso sereno, enquanto Victor se pegava imaginando como seria ter aquela cena repetida muitas e muitas vezes. A relação avançou naturalmente. Em 6 meses, Carolina e Victor estavam oficialmente namorando. Em 1 ano, ela e Luísa se mudaram para o apartamento. A transição não foi sem desafios. Luísa, assim como Miguel em seus primeiros dias, testava limites, buscando confirmar se aquela nova configuração familiar era realmente segura e permanente. Miguel, agora no papel de irmão mais velho, surpreendeu a todos com sua paciência e compreensão. Eu sei como é difícil confiar que as coisas boas vão durar. Vitor o ouviu dizendo a Luísa certa noite, quando a menina estava particularmente resistente. Mas o Vitor é diferente, ele não desiste das pessoas que ama. Quando Miguel completou 17 anos, Vitor organizou uma festa especial. Não era apenas uma celebração de aniversário, mas uma comemoração dos 7 anos desde que haviam se encontrado naquela estação de metrô. Victor convidou todas as pessoas que haviam feito parte dessa jornada, desde Dona Cida, a florista que alimentava Miguel nos tempos de rua, até os médicos que o trataram no primeiro dia, os professores que acreditaram em seu potencial e os amigos que o acolheram sem julgamentos. Durante a festa, Vitor pediu a atenção de todos para um brinde especial. Com Miguel ao seu lado, ele ergueu sua taça. Há 7 anos, eu era um homem que tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas nada do que realmente importa. Vivia correndo atrás de mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento, sem perceber o vazio dentro de mim. Victor fez uma pausa emocionado. Então, por um acaso do destino, ou talvez não tenha sido acaso nenhum, encontrei esse garoto extraordinário, escondido em um canto escuro. Pensei que estava salvando ele, mas a verdade é que ele me salvou. Miguel, agora quase da mesma altura que o pai, sorria com os olhos marejados. Miguel me ensinou o que é amor incondicional. Me mostrou que família não é definida por sangue, mas por escolha diária de permanecer, de apoiar, de acreditar um no outro. Victor olhou para Carolina e Luísa, que observavam a cena com sorrisos emocionados. E graças a ele, nossa família cresceu ainda mais. Nesse momento, Victor tirou uma pequena caixa do bolso. Miguel, você me deu o maior presente que alguém poderia receber, a chance de ser pai. Hoje, quero te dar algo também. Ele abriu a caixa, revelando uma chave. Esta é a chave do nosso novo observatório. Miguel olhou confuso. Observatório?
Sim, construímos um pequeno observatório astronômico no terreno da fundação. Será aberto a todas as crianças do programa, mas você será o responsável para que outras crianças possam olhar para as estrelas e sonhar como você faz. Miguel abraçou o pai com força, incapaz de conter as lágrimas. Obrigado por me encontrar naquele dia, sussurrou. Obrigado por me deixar te encontrar, respondeu Victor. A festa continuou noite adentro, com histórias sendo compartilhadas, risadas ecoando pelo apartamento e planos para o futuro sendo feitos. Miguel, cercado por amigos da escola, discutia animadamente suas opções de universidade. Estava decidido entre astrofísica e engenharia aeroespacial, com cartas de aceitação de algumas das melhores instituições do país. Mais tarde naquela noite, quando a maioria dos convidados já havia partido, Victor encontrou Miguel na varanda, olhando para o céu estrelado. "No que está pensando?", perguntou, juntando-se ao filho. "Em como a vida é imprevisível", respondeu Miguel. "Se você tivesse pegado um táxi naquele dia, em vez do metrô, se eu tivesse escolhido me esconder em outro lugar, nada disso existiria." Victor assentiu, contemplando a mesma ideia. "Sabe o que aprendi com você, Miguel? Que às vezes os melhores momentos da nossa vida vêm disfarçados de problemas. Naquele dia, fiquei irritado porque meu motorista atrasou. Achei que era um inconveniente. Mal sabia que era o universo me colocando exatamente onde eu precisava estar." Miguel sorriu. "Você acha que foi destino?" "Não sei se foi destino, sorte ou simplesmente duas pessoas precisando uma da outra no momento certo. Só sei que sou grato por ter acontecido." Eles ficaram em silêncio por um momento, contemplando a cidade iluminada abaixo e o céu estrelado acima. "Tenho uma coisa para te dar também", disse Miguel de repente, tirando um envelope do bolso. "Ia esperar até amanhã, mas acho que agora é o momento certo." Victor abriu o envelope curioso. Dentro havia uma carta de aceitação da Universidade de São Paulo. Não para Miguel, mas para Victor. "O que é isso?", perguntou confuso. "Você sempre disse que abandonou a faculdade de arquitetura para trabalhar e construir a empresa. Agora que temos a Carolina e a Luísa, que eu estou prestes a ir para a universidade, pensei que talvez fosse hora de você realizar esse sonho também. Fiz sua inscrição como aluno especial. Você só precisa comparecer a uma entrevista." Victor olhou para o papel em suas mãos, completamente sem palavras. Era verdade. Havia abandonado o sonho de ser arquiteto quando sua mãe adoeceu e precisou assumir o sustento da casa. A construtora nasceu da necessidade, não da paixão, embora ele tivesse aprendido a amar o que fazia com o tempo. "Você não precisa ir se não quiser", acrescentou Miguel rapidamente. "Só pensei que talvez..." "É perfeito", interrompeu Victor, abraçando o filho. "Absolutamente perfeito." Naquele momento, Victor teve uma clareza que poucos experimentam na vida. Percebeu que o verdadeiro sucesso não estava nos edifícios que construiu, nas contas bancárias que acumulou ou mesmo na empresa que criou. Estava ali, na relação que havia construído com aquele menino que um dia encontrou escondido e assustado. Estava na família que haviam formado, nos valores que compartilhavam, no amor que os unia. O futuro se abria à frente deles, cheio de possibilidades. Miguel iria para a universidade no ano seguinte, perseguiria seus sonhos entre as estrelas. Victor retomaria um caminho abandonado há décadas. Desta vez, não por necessidade, mas por escolha. Carolina e Luísa haviam trazido novas cores e texturas para suas vidas. E a Fundação Novo Caminho continuaria crescendo, oferecendo a outras crianças a mesma chance que Miguel teve. A chance de serem vistas, valorizadas, amadas. Tudo porque, em um dia aparentemente comum, um homem rico decidiu olhar para onde ninguém mais olhava e viu não um problema, não um caso de caridade, mas um ser humano precisando de conexão. "Sabe o que mais gosto em você, pai?
Perguntou Miguel, usando a palavra que agora vinha naturalmente, sem hesitação. O quê? Que você nunca olhou para mim e viu apenas um menino de rua. Desde o primeiro momento, você viu quem eu poderia ser. Victor sorriu, lembrando-se daquele primeiro encontro, dos olhos assustados do menino, da frase desesperada. Eu não sabia mais o que fazer. E você, Miguel, nunca olhou para mim e viu apenas um homem rico. Você viu quem eu poderia ser também. Eles permaneceram na varanda por muito tempo, conversando sobre o passado que compartilhavam e o futuro que construiriam juntos. Abaixo deles, a cidade continuava seu ritmo frenético, com milhares de pessoas passando umas pelas outras sem realmente se verem. Mas ali, naquele pequeno espaço de conexão humana genuína, duas vidas que poderiam ter continuado em trajetórias separadas haviam se entrelaçado para formar algo novo e extraordinário. E tudo começou porque um homem decidiu parar e olhar para onde ninguém mais olhava. Os anos seguintes trouxeram muitas mudanças para a família Mendes. Miguel foi aceito em uma prestigiada universidade para estudar astrofísica, realizando seu sonho de infância. A separação foi difícil. Era a primeira vez que ele e Victor ficariam longe um do outro por períodos prolongados desde o dia em que se conheceram. Na véspera da partida de Miguel, Victor o encontrou no quarto, organizando suas malas com meticulosidade. Nervoso? Perguntou Victor, encostado no batente da porta. Miguel deu de ombros, tentando parecer casual, mas Victor conhecia bem o filho para saber que ele estava ansioso. Um pouco. É estranho pensar que vou morar em outro lugar. Você sempre terá um lar aqui, disse Victor, sentando-se na beira da cama. E estaremos apenas a uma videochamada de distância. Miguel assentiu, dobrando e redobrando a mesma camiseta várias vezes. Estou levando aquela caixa comigo, a das minhas coisas especiais. Victor sorriu, lembrando-se da pequena caixa de madeira onde Miguel guardava suas relíquias. O bilhete de metrô do dia em que se conheceram, a caneta da assinatura da adoção e outros pequenos tesouros acumulados ao longo dos anos. Adicionei algo novo, disse Miguel, abrindo a caixa para mostrar ao pai. Dentro havia uma pequena pedra polida com uma galáxia pintada à mão. Carolina me ajudou a fazer. É para lembrar do observatório, de como você sempre apoiou meus sonhos, mesmo quando pareciam impossíveis. Victor sentiu o familiar aperto na garganta que sempre vinha quando Miguel demonstrava esse tipo de sensibilidade. Você vai brilhar lá, filho, assim como essas estrelas que tanto ama. No dia seguinte, toda a família foi levar Miguel ao aeroporto. Carolina, Luísa, agora com 14 anos, e até mesmo Helena, a governanta que se tornara praticamente uma avó para Miguel. As despedidas foram emocionantes, com promessas de visitas frequentes e chamadas diárias. Quando chegou o momento final da despedida, Victor abraçou o filho com força. Lembra do que te disse há 7 anos, quando você perguntou por que eu estava te ajudando? Miguel sorriu através das lágrimas. Que talvez você precisasse tanto de mim quanto eu de você. E era verdade. Ainda é. Sempre será. Com o coração pesado, mas cheio de orgulho, Victor viu seu filho caminhar pelo portão de embarque, carregando não apenas malas, mas sonhos, valores e a certeza de ser profundamente amado. A casa parecia estranhamente silenciosa sem Miguel, mas Victor encontrou consolo em sua nova rotina. Seguindo o conselho do filho, havia retomado os estudos de arquitetura, frequentando a universidade 2 vezes por semana como aluno especial. Aos 49 anos, era facilmente o mais velho da turma, mas sua experiência prática no setor de construção compensava qualquer desconforto inicial. É estranho estar do outro lado da sala, comentou com Carolina após sua primeira semana de aulas. Passei tanto tempo contratando arquitetos e agora estou aprendendo o que eles aprendem. Carolina sorriu, acariciando seu rosto. Você parece mais jovem desde que começou. Há um brilho diferente nos seus olhos. Era verdade.
Havia algo revigorante em ser novamente um estudante, em absorver conhecimentos por puro prazer, sem a pressão de resultados imediatos. Vitor começou a desenhar novamente, plantas, elevações, perspectivas, habilidades que havia abandonado décadas atrás. Seus projetos para a Fundação Novo Caminho ganharam uma dimensão mais pessoal, com espaços pensados não apenas em termos de funcionalidade e custo, mas de experiência humana. Enquanto isso, Miguel florescia na universidade. Suas ligações semanais eram repletas de entusiasmo sobre aulas, professores e novos amigos. Ele havia se juntado ao clube de astronomia e já estava envolvido em um projeto de pesquisa, algo raro para um calouro. Professor Martins disse que posso publicar um artigo no próximo semestre se continuar nesse ritmo, contou Miguel durante uma videochamada, mal conseguindo conter a excitação. Estamos estudando exoplanetas potencialmente habitáveis. Victor ouvia com genuíno interesse, mesmo quando não entendia metade dos termos técnicos que o filho usava. O importante era ver a paixão nos olhos de Miguel, a confiança com que falava, tão diferente daquele menino assustado de anos atrás. No Natal daquele ano, quando Miguel voltou para casa pela primeira vez desde que partira para a universidade, Victor percebeu sutis mudanças no filho. Ele estava mais alto, mais magro, com um ar de independência que não tinha antes. Mas algumas coisas permaneciam inalteradas. A forma como seus olhos se iluminavam ao falar sobre astronomia, a gentileza com que tratava Luísa, o respeito carinhoso que demonstrava por Helena. Na véspera de Natal, enquanto a família se reunia na sala decorada, Victor propôs um brinde especial. A família não é definida pelo sangue que compartilhamos, mas pelas escolhas que fazemos todos os dias, disse, olhando para cada rosto ao redor da mesa. Miguel, Carolina, Luísa, Helena. Somos uma família porque escolhemos ser, porque escolhemos amar uns aos outros, apoiar uns aos outros, estar presentes na alegria e na tristeza. Miguel ergueu sua taça. A família que construímos. A família que construímos. Repetiram todos em uníssono. Mais tarde naquela noite, Victor encontrou Miguel no escritório, olhando para uma foto emoldurada na parede. A primeira foto deles juntos, tirada algumas semanas após se conhecerem. Na imagem, Miguel ainda parecia desconfiado, magro demais para sua idade, com olhos que haviam visto mais sofrimento do que qualquer criança deveria ver. Victor estava ao seu lado, com um sorriso hesitante, claramente ainda desconfortável em seu novo papel de pai. Parece que foi em outra vida, comentou Miguel. De certa forma foi, respondeu Victor, parando ao lado do filho. Éramos pessoas diferentes então. Miguel assentiu. Às vezes penso nos outros meninos que viviam como eu, nos que ainda vivem assim. Por que eu tive essa chance e eles não? Era uma pergunta que Victor também se fazia frequentemente. Por que, dentre tantas crianças em situação semelhante, foi Miguel quem cruzou seu caminho? Por que naquele dia específico? Por que naquela estação? Não tenho resposta para isso, admitiu Victor, mas sei que estamos usando nossa sorte, nossa bênção, para criar mais oportunidades para outros. É o melhor que podemos fazer. Miguel sorriu. Quando me formar, quero dedicar parte do meu tempo à fundação. Talvez criar um programa específico de ciências para crianças em situação vulnerável. Mostrar que elas podem sonhar com as estrelas também. Victor sentiu o peito inchar de orgulho. Seria perfeito. Na manhã de Natal, entre presentes e risadas, Victor anunciou uma surpresa especial. Carolina e eu temos um anúncio a fazer, disse, segurando a mão da companheira. Todos olharam expectantes. Vamos nos casar na primavera, anunciou Carolina, sorrindo. Uma cerimônia simples, apenas para nossa família e amigos próximos. Miguel foi o primeiro a reagir, abraçando o pai e depois Carolina. Finalmente, já estava na hora de fazer dela uma Mendes oficial.
Luísa, que havia se aproximado muito de Vítor nos últimos anos, parecia igualmente feliz. Isso significa que vou ter seu sobrenome também? Perguntou timidamente. Vítor se ajoelhou para ficar na altura da menina. Se você quiser, ficaríamos honrados. Mas é uma decisão sua, Luísa. A menina sorriu. Quero sim, Luísa Santos Mendes soa bem. Aquele Natal marcou o início de um novo capítulo para a família. O casamento de Vítor e Carolina na primavera foi exatamente como haviam planejado. Íntimo, significativo, cercado apenas por pessoas que realmente importavam. Miguel foi o padrinho do pai, enquanto Luísa entrou com as alianças. Durante os votos, Vítor falou não apenas para Carolina, mas para toda a família que haviam construído. Quando era jovem, acreditava que sucesso significava acumular riquezas, construir impérios, ver meu nome em placas de edifícios. Passei décadas perseguindo esse tipo de sucesso e consegui muito dele, mas estava vazio por dentro. Ele fez uma pausa, olhando para Miguel, que sorria emocionado na primeira fila. Então, um encontro inesperado mudou tudo. Aprendi que o verdadeiro sucesso está nas conexões que formamos, no amor que damos e recebemos, nas vidas que tocamos. Carolina, com lágrimas nos olhos, completou. Formamos uma família não por acidente de nascimento, mas por escolha deliberada de amar. E essa escolha renovamos todos os dias, em cada gesto, em cada palavra, em cada momento compartilhado. A vida continuou seu curso. Miguel se formou com honras e começou um programa de doutorado em astrofísica. Luísa entrou na adolescência com os desafios típicos da idade, mas com o apoio inabalável de sua família expandida. Vítor e Carolina equilibravam suas carreiras com a vida familiar e o trabalho na fundação, que continuava crescendo e impactando cada vez mais vidas. Em uma tarde de domingo, quase 10 anos após aquele encontro fatídico na estação de metrô, a família Mendes completa, Vítor, Carolina, Miguel, agora com 20 anos, e Luísa, com 17, visitou o local onde tudo começou. Era uma tradição anual, uma peregrinação para lembrar suas origens e renovar seu compromisso de ajudar outros. Enquanto caminhavam pela estação, agora reformada e mais moderna, Miguel parou no exato local onde Vítor o havia encontrado. O canto escuro que antes servia de esconderijo para um menino assustado, agora estava bem iluminado, com bancos confortáveis para os passageiros. É estranho pensar que eu vivia escondido aqui, comentou Miguel. Parece outra vida. Foi outra vida, respondeu Vítor. Para nós dois. Eles continuaram caminhando, saindo da estação para visitar o complexo residencial e o centro comunitário que a Fundação Novo Caminho havia construído nas proximidades. No caminho, passaram por Dona Cida, que ainda vendia flores no mesmo local, embora agora tivesse uma banca própria, financiada pela fundação, e não precisasse mais ficar em pé o dia todo. "Meus queridos!", exclamou a senhora, agora com os cabelos completamente brancos, mas o mesmo sorriso caloroso. "Que bom ver vocês!" Miguel a abraçou com carinho. "Como está, Dona Cida?" "Muito bem, graças a Deus e a vocês. Sabem aquele menino que eu falei, o Rodrigo? Ele passou no vestibular. Vai estudar enfermagem." Rodrigo era um dos muitos jovens que a Fundação havia ajudado nos últimos anos, muitos deles identificados pela própria Dona Cida, que continuava sendo os olhos da Fundação nas ruas, reconhecendo crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. "Isso é maravilhoso", disse Carolina. "Ele virá para a celebração de aniversário da Fundação na próxima semana?" "Vai sim. Está orgulhoso demais para faltar." Despediram-se de Dona Cida e seguiram para o centro comunitário, onde uma festa estava sendo organizada. Era o aniversário de 10 anos do primeiro encontro entre Vítor e Miguel, e a Fundação havia preparado uma celebração especial, reunindo muitas das crianças e famílias que haviam sido ajudadas ao longo dos anos. O centro estava decorado com fotos.
a evolução da fundação, histórias de sucesso, momentos marcantes. Em destaque, uma grande foto de Victor e Miguel no dia da adoção oficial, ambos sorrindo para a câmera, com a legenda "Tudo começou com um encontro inesperado". Enquanto a família caminhava pelo salão, sendo cumprimentada por funcionários, voluntários e beneficiários do programa, Victor sentiu uma emoção profunda. Olhou para Miguel, agora um jovem adulto confiante e brilhante, tão diferente daquele menino assustado de 10 anos atrás. Olhou para Carolina, que trouxera ainda mais amor e propósito para sua vida. Para Luísa, que crescera vendo o poder da generosidade e do acolhimento. "Sabe o que penso às vezes?", disse Victor, quando tiveram um momento a sós. "Que se meu motorista não tivesse atrasado naquele dia, se eu tivesse decidido pegar um táxi em vez do metrô, se tivesse olhado para o celular em vez de notar um movimento no canto escuro, nada disso existiria." Miguel sorriu. "Acredito que teríamos nos encontrado de alguma forma. Talvez não naquele dia, talvez não naquela estação, mas em algum momento, em algum lugar. Algumas conexões são inevitáveis." Victor abraçou o filho, emocionado com a sabedoria em suas palavras. Talvez Miguel estivesse certo. Talvez algumas almas estejam destinadas a se encontrar, a se transformar mutuamente, a criar algo novo e extraordinário juntas. Ou talvez tenha sido apenas um feliz acaso, um homem rico que por um momento decidiu realmente ver um menino que o mundo havia tornado invisível. E nesse simples ato de ver, de reconhecer a humanidade um do outro, 2 vidas foram para sempre transformadas. E não apenas as deles. As ondas daquele encontro continuavam a se espalhar, tocando centenas, talvez milhares de outras vidas através da fundação, dos projetos habitacionais, do observatório astronômico que inspirava jovens a olhar para as estrelas e sonhar com possibilidades infinitas. Enquanto a celebração continuava ao redor deles, Victor olhou para sua família. Não a família que o destino lhe dera por nascimento, mas a família que ele havia construído por escolha, por amor, por persistência diária em fazer o bem. "Obrigado por me encontrar naquele dia", disse a Miguel, repetindo as palavras que havia dito tantas vezes ao longo dos anos. Miguel sorriu, com os olhos brilhando não mais de medo ou desconfiança, mas de amor e gratidão. "Obrigado por me ver quando ninguém mais via." E naquele momento, cercados pela família que haviam construído e pelas vidas que haviam tocado, ambos souberam com certeza absoluta: às vezes, o maior tesouro que podemos encontrar não é ouro ou pedras preciosas, mas a chance de transformar uma vida e, no processo, transformar a nossa própria. O verdadeiro milagre não foi apenas um milionário adotando um menino que vivia escondido em uma estação de metrô. Foi o reconhecimento mútuo de 2 almas que, apesar de circunstâncias tão diferentes, conseguiram enxergar uma na outra exatamente o que precisavam para se tornarem versões melhores de si mesmas. E assim, o que começou com um grito desesperado, "Eu não sabia mais o que fazer", transformou-se em uma história de esperança, redenção e amor incondicional que continuaria a inspirar gerações futuras. Porque às vezes, tudo o que precisamos é que alguém pare, olhe verdadeiramente para nós e decida ficar. A celebração de 10 anos da fundação se estendeu noite adentro, com discursos emocionados, apresentações culturais das crianças atendidas pelos programas e muitas histórias compartilhadas. Victor observava tudo com um misto de orgulho e humildade, consciente de que o que começara como um ato individual havia se transformado em um movimento muito maior que ele próprio. No palco improvisado, Miguel foi chamado para dizer algumas palavras. Apesar de toda sua confiança acadêmica, ele ainda ficava nervoso em situações assim, mas respirou fundo e caminhou até o microfone. "Há 10 anos, eu era um menino assustado, escondido nos túneis de uma estação de metrô", começou ele, com a voz ligeiramente trêmula.
Eu havia desistido de acreditar que as coisas poderiam melhorar. Havia desistido de confiar nas pessoas. Havia quase desistido de mim mesmo. A plateia ouvia em silêncio respeitoso. Então, em um dia comum, um homem parou e olhou para onde ninguém mais olhava. Ele não viu apenas um problema social, não viu apenas um menino de rua. Ele viu um ser humano com potencial, com sonhos, com valor. Miguel fez uma pausa buscando o olhar de Vítor na multidão. Esse homem é meu pai, não por acidente de nascimento, mas por escolha deliberada de amar. Vítor sentiu os olhos marejarem, enquanto Carolina apertava sua mão em apoio silencioso. O que aprendi nesses 10 anos é que transformação real acontece no encontro genuíno entre pessoas. Não através de grandes sistemas ou políticas abstratas, mas no momento em que decidimos ver o outro como realmente é, com suas feridas e seu potencial. Miguel sorriu, ganhando confiança à medida que falava. Esta fundação existe para criar esses encontros transformadores, para lembrar a cada criança que passa por nossos programas que ela é vista, valorizada e amada. Ao final de seu discurso, Miguel recebeu uma ovação de pé. Muitos dos presentes choravam abertamente, especialmente aqueles que, como ele, haviam encontrado na fundação uma segunda chance. Quando a celebração finalmente terminou, e a família retornou para casa, Vítor sentia-se simultaneamente exausto e revigorado. Sentou-se na varanda da cobertura, contemplando a cidade iluminada abaixo, quando Miguel se juntou a ele, trazendo 2 xícaras de chá. Foi uma noite especial, comentou Miguel, entregando uma xícara ao pai. Foi sim, concordou Vítor. Você falou muito bem. Miguel sorriu. Aprendi com o melhor. Você sempre soube encontrar as palavras certas nos momentos importantes. Ficaram em silêncio por alguns minutos, apreciando a vista e a companhia um do outro. Tenho uma novidade, disse Miguel finalmente. Ia esperar até amanhã para contar a todos juntos, mas acho que você merece saber primeiro. Vítor olhou para o filho com curiosidade. Fui selecionado para um programa de pesquisa internacional. Vou passar 1 ano trabalhando no Observatório Europeu do Sul, no Chile. Vítor sentiu uma mistura de orgulho e apreensão. Miguel, isso é incrível. É uma oportunidade extraordinária. É o sonho de qualquer astrofísico em formação, concordou Miguel. Vou trabalhar com alguns dos maiores telescópios do mundo, com cientistas de ponta. Quando você parte? Em 3 meses. Tempo suficiente para organizar tudo aqui e me preparar. Vítor assentiu, processando a informação. Era a primeira vez que Miguel estaria realmente longe, em outro país, por um período tão longo. Mas também era exatamente o tipo de oportunidade que ele sempre desejou que o filho tivesse. A chance de expandir seus horizontes, de perseguir seus sonhos sem limitações. Estou muito orgulhoso de você, disse Vítor finalmente. Muito mesmo. Miguel sorriu. Obrigado, mas não estaria indo para lugar nenhum se você não tivesse parado naquele dia. Se não tivesse me dado uma chance quando ninguém mais daria. Vítor balançou a cabeça. Você teria encontrado seu caminho de qualquer forma, Miguel. Tem uma luz dentro de você que nada poderia apagar completamente. Talvez, concedeu Miguel, mas é muito mais fácil brilhar quando alguém acredita em você. Os 3 meses seguintes passaram rapidamente. Miguel dividiu seu tempo entre preparativos para a viagem, finalização de alguns projetos na universidade e momentos especiais com a família. Vítor, por sua vez, lutava internamente com a ideia da separação, embora externamente demonstrasse apenas apoio e entusiasmo. Na véspera da partida de Miguel, a família organizou um jantar especial de despedida. Helena preparou todos os pratos favoritos dele e até mesmo alguns amigos próximos foram convidados. Durante o jantar, cheio de risadas e histórias, Vítor observava o filho interagindo com todos, notando como ele havia se tornado um jovem seguro, gentil e articulado, tão diferente daquele menino assustado de anos atrás. Após o jantar,
Quando todos já haviam partido e Luísa e Carolina tinham ido dormir, Victor chamou Miguel para seu escritório. "Tenho algo para você", disse, entregando-lhe um pacote cuidadosamente embrulhado. Miguel abriu com curiosidade, revelando um relógio antigo de bolso, elegante e visivelmente valioso. "Era do meu avô", explicou Victor. "O único objeto de valor que nossa família possuía quando eu era criança. Minha mãe o guardou para mim, mesmo nos momentos mais difíceis, quando poderíamos tê-lo vendido para comprar comida." Miguel segurou o relógio com reverência, entendendo o significado profundo do gesto. "Ele marcou as horas dos momentos mais importantes da minha vida", continuou Victor, "e agora quero que marque os seus, para lembrar que, não importa quanto tempo passe ou quão longe você vá, sempre haverá um lugar para você voltar." Miguel abraçou o pai com força. "Vou sentir sua falta", murmurou. "Eu também, filho, mas esta é sua hora de voar." No dia seguinte, toda a família foi ao aeroporto para a despedida. Luísa, que via Miguel como o irmão mais velho que nunca teve, lutava para conter as lágrimas. Carolina, sempre prática, verificava se ele tinha todos os documentos necessários. Helena havia preparado lanches para a viagem, ignorando os protestos de Miguel de que haveria comida no avião. Quando chegou o momento final da despedida, Victor abraçou o filho longamente. "Lembre-se de olhar para as estrelas, mas também de manter os pés no chão", disse, repetindo um conselho que havia dado muitas vezes ao longo dos anos. "Sempre", prometeu Miguel. "E você, lembre-se de que agora tem uma família inteira para cuidar, não apenas de si mesmo." Victor sorriu. "Aprendi com o melhor professor." Com um último abraço em cada membro da família, Miguel passou pelo portão de embarque, virando-se uma última vez para acenar antes de desaparecer no corredor. O ano que se seguiu foi de adaptação para todos. Miguel se estabeleceu no Chile, mergulhando em sua pesquisa com entusiasmo, embora as videochamadas semanais com a família fossem sagradas em sua agenda. Victor, por sua vez, encontrou consolo em seu retorno aos estudos de arquitetura e no trabalho cada vez mais significativo na fundação. Um projeto particularmente especial ocupava seu tempo agora: a expansão do Observatório Astronômico da Fundação, transformando-o em um centro educacional completo, onde crianças de comunidades carentes poderiam aprender sobre ciência de forma prática e inspiradora. Era sua forma de manter Miguel presente, mesmo à distância. 6 meses após a partida de Miguel, Victor recebeu uma ligação inesperada. Era o diretor do programa no Chile. "Sr. Mendes, estou ligando para informá-lo que seu filho foi selecionado para apresentar sua pesquisa no Congresso Internacional de Astrofísica em Genebra, no próximo mês. É uma honra raramente concedida a estudantes, especialmente tão jovens." Victor sentiu o peito inchar de orgulho. "Isso é maravilhoso. Ele já sabe?" "Sim, acabamos de informá-lo. Achei que o senhor gostaria de saber também. Miguel é um dos talentos mais promissores que já passaram por nosso programa." Assim que desligou, Victor ligou imediatamente para o filho, que atendeu com um sorriso radiante na tela. "Pai, você já soube? Acabei de receber a ligação. Miguel, isso é extraordinário. Estou tão orgulhoso que mal consigo expressar." O rosto de Miguel ficou sério por um momento. "Gostaria que você pudesse estar lá." Victor não hesitou. "Estarei." "O quê? Mas é do outro lado do mundo. E você tem tantos compromissos." "Nada é mais importante do que testemunhar esse momento, Miguel. Sua primeira apresentação internacional. Não perderia por nada." O sorriso que iluminou o rosto de Miguel valeu mais que qualquer palavra de gratidão. 1 mês depois, Victor estava em Genebra, sentado na primeira fila do auditório, enquanto Miguel apresentava sua pesquisa sobre exoplanetas potencialmente habitáveis para alguns dos maiores nomes da astrofísica mundial. Observando o filho falar com confiança e paixão, respondendo perguntas complexas com desenvoltura, Victor sentiu uma emoção que transcendia o simples orgulho paterno.
Era a sensação de testemunhar a realização plena do potencial humano. O menino assustado dos túneis do metrô, agora iluminando uma sala cheia de cientistas com seu conhecimento e entusiasmo pelas estrelas. Após a apresentação, que foi recebida com aplausos entusiasmados, Miguel foi cercado por pesquisadores interessados em seu trabalho. Victor esperou pacientemente à distância, não querendo interromper aquele momento profissional importante. Quando finalmente conseguiram um momento a sós, Miguel abraçou o pai com força. "Consegui, pai. Realmente consegui. Eu nunca duvidei", respondeu Victor, com a voz embargada pela emoção. Naquela noite, jantando em um pequeno restaurante com vista para o Lago de Genebra, Miguel compartilhou mais novidades. "Recebi um convite para estender minha pesquisa por mais 6 meses", disse, observando atentamente a reação do pai. "Com possibilidade de depois ingressar em um programa de doutorado conjunto entre o Observatório Chileno e a Universidade de Cambridge." Victor sentiu um aperto no coração, mas seu sorriso não vacilou. "Isso é incrível, Miguel, uma oportunidade única. Significa que ficaria fora por muito mais tempo do que planejamos inicialmente", continuou Miguel. "Talvez anos." Victor assentiu, respirando fundo. "A vida é assim, filho. Às vezes nos leva para longe fisicamente das pessoas que amamos, mas isso não diminui o amor ou enfraquece os laços." Miguel estudou o rosto do pai por um momento. "Você está realmente bem com isso?" "Estou", afirmou Victor com sinceridade. "Quando te encontrei naquela estação, meu maior desejo era que você tivesse todas as oportunidades que merecia. Vê-lo conquistando o mundo é a maior alegria que poderia ter." Miguel sorriu aliviado. "Prometo voltar sempre que puder e vocês podem me visitar também." "Com certeza. Carolina já está planejando nossas férias no Chile para o próximo verão. E Luísa insiste que quer conhecer o deserto do Atacama." Eles brindaram ao futuro, conscientes de que estavam entrando em uma nova fase de sua relação, não menos próxima, apenas diferente, adaptada às circunstâncias de suas vidas em evolução. De volta ao Brasil, Victor mergulhou ainda mais profundamente em seus projetos. Além da fundação e da construtora, agora havia também seu próprio desenvolvimento acadêmico. Aos 50 anos, estava prestes a concluir o curso de arquitetura que havia abandonado na juventude. Seu projeto de conclusão de curso era justamente o Centro Educacional Científico que estava construindo junto ao Observatório da Fundação. "Nunca é tarde para realizar sonhos antigos", comentou com Carolina enquanto trabalhava em suas plantas finais, tarde da noite. Ela sorriu, beijando-lhe a testa. "E você é a prova viva disso." Primeiro pai aos 42, estudante universitário aos 49 e agora prestes a se formar aos 50. "O que vem depois? Astronauta aos 60? Victor riu. "Deixo essa parte para o Miguel. Estou feliz com meus pés bem firmes no chão." Os meses se transformaram em anos. Miguel concluiu seu programa no Chile com distinção e seguiu para Cambridge, onde iniciou seu doutorado. Suas visitas ao Brasil eram menos frequentes do que todos gostariam, mas sempre intensas e significativas. Victor e Carolina, por sua vez, viajavam para visitá-lo pelo menos uma vez por ano, transformando essas viagens em tradições familiares importantes. Luísa, agora com 19 anos, havia seguido um caminho diferente, optando por estudar direito com foco em direitos humanos, uma escolha claramente influenciada pelo trabalho da Fundação. Ela frequentemente brincava que, enquanto Miguel olhava para as estrelas, ela mantinha os olhos firmemente fixos nos problemas da Terra. Em uma dessas visitas familiares a Cambridge, enquanto caminhavam pelos históricos pátios da universidade, Miguel fez um anúncio inesperado. "Conheci alguém", disse com um leve rubor nas faces. "Alguém especial." Victor e Carolina trocaram olhares surpresos. Miguel sempre fora reservado sobre sua vida pessoal. "Ela se chama Sofia",
É astrofísica também, trabalha no mesmo departamento. É brasileira, na verdade, de Recife. Isso é maravilhoso, Miguel, exclamou Carolina. Quando vamos conhecê-la? Bem, sobre isso, Miguel parecia nervoso de repente. Ela está nos esperando para o jantar hoje à noite, se estiver tudo bem para vocês. Victor sorriu, percebendo o quanto o assunto era importante para o filho. Estamos ansiosos para conhecê-la. Sofia Almeida era uma jovem brilhante, de sorriso fácil e conversa envolvente. Durante o jantar, ficou claro para Victor e Carolina porque Miguel havia se apaixonado por ela. Além da óbvia inteligência e beleza, Sofia tinha uma gentileza natural e uma curiosidade genuína sobre o mundo que combinava perfeitamente com a personalidade de Miguel. Miguel me contou toda a história de vocês, disse Sofia em determinado momento, olhando para Victor com admiração. Como se conheceram, como construíram essa família incrível. É uma das histórias mais inspiradoras que já ouvi. Victor sorriu, tocado pela sinceridade em sua voz. A verdade é que Miguel me salvou tanto quanto eu o salvei, talvez mais. Ele tem esse efeito nas pessoas, concordou Sofia, olhando com carinho para Miguel. Vê potencial onde outros não veem. Mais tarde naquela noite, enquanto Victor e Carolina se preparavam para dormir no hotel, ele comentou: "Ela é especial, realmente especial." Carolina assentiu. "Vi como eles se olham. Lembra-me de nós no início." Victor sorriu, abraçando a esposa. Nosso menino cresceu. No dia seguinte, durante um momento a sós, enquanto caminhavam pelo jardim botânico da universidade, Miguel confidenciou ao pai: "Estou pensando em pedi-la em casamento. Ainda não agora, talvez no próximo ano, quando terminarmos nossos doutorados. Mas queria que você soubesse primeiro." Victor sentiu uma onda de emoção. "Ela é perfeita para você, filho. Vejo como vocês se complementam, como se respeitam. Aprendi com você e Carolina como deve ser um relacionamento saudável", disse Miguel. "Observei como vocês constroem parceria, como resolvem conflitos, como apoiam um ao outro sem perder a individualidade." Victor apertou o ombro do filho. "Esse é talvez o maior elogio que já recebi." 1 ano e meio depois, Miguel e Sofia se casaram em uma cerimônia íntima nos jardins da casa de Victor e Carolina no Brasil. Foi um casamento simples, mas significativo, unindo não apenas 2 jovens cientistas apaixonados, mas também suas famílias. Os pais de Sofia, inicialmente receosos com o relacionamento acelerado, haviam se encantado com Miguel e sua história extraordinária. Durante seu discurso na recepção, Victor não conseguiu conter a emoção. "Quando encontrei Miguel há 15 anos, nunca poderia imaginar que um dia estaria aqui, vendo-o formar sua própria família. A vida nos surpreende das formas mais belas e inesperadas." Ele ergueu sua taça. "A Miguel e Sofia, que possam construir juntos uma vida tão rica em amor e propósito quanto merecem." Após o casamento, o jovem casal retornou a Cambridge para concluir seus doutorados, com planos de eventualmente voltar ao Brasil. Miguel havia recebido ofertas de várias universidades brasileiras, ansioso para tê-lo em seus quadros docentes. A vida continuou seu curso, com novos capítulos se abrindo para todos. Victor, agora formado em arquitetura, dividia seu tempo entre projetos especiais na construtora, a fundação, que continuava a crescer e impactar mais vidas, e ocasionais aulas como professor convidado na Faculdade de Arquitetura. Carolina havia assumido a direção executiva da Fundação Novo Caminho, implementando programas inovadores de apoio familiar e educação integral. Luísa, seguindo os passos da mãe no compromisso social, havia se especializado em direito da infância e adolescência e agora trabalhava no departamento jurídico da Fundação. 2 anos após o casamento, durante uma videochamada de rotina, Miguel e Sofia deram a notícia que mudaria mais uma vez a dinâmica familiar. "Estamos grávidos", anunciaram juntos,
com sorrisos radiantes. Victor sentiu o mundo parar por um instante. Ele, que havia se tornado pai de forma tão inesperada aos 42 anos, agora seria avô. A emoção foi tão intensa que ficou sem palavras por alguns segundos. "Pai, você está bem?" perguntou Miguel, preocupado com o silêncio. Estou maravilhado", conseguiu dizer finalmente. "Vocês me fizeram o homem mais feliz do mundo." Carolina, igualmente emocionada, começou imediatamente a fazer planos. "Quando vocês voltam, precisamos preparar tudo." "O quarto do bebê, o enxoval..." Sofia sorriu. "Na verdade, temos outra notícia. Miguel recebeu uma proposta para liderar um novo departamento de pesquisa em astrofísica na Universidade de São Paulo. Vamos voltar ao Brasil em 2 meses, bem a tempo de nos estabelecermos antes do nascimento do bebê." A notícia de que Miguel estaria voltando definitivamente para o Brasil foi recebida com ainda mais alegria. Victor, que havia respeitado a trajetória internacional do filho, mesmo sentindo sua falta diariamente, não podia esconder a felicidade de tê-lo novamente por perto, especialmente neste novo capítulo de suas vidas. 6 meses depois, nasceu Aurora Mendes Almeida. Nome escolhido por sua conexão com os fenômenos celestes que tanto fascinavam seus pais. Victor, segurando a neta nos braços pela primeira vez, sentiu uma emoção diferente de tudo que já havia experimentado. "Ela é perfeita", sussurrou, observando os minúsculos dedos, o rostinho sereno, os poucos fios de cabelo escuro. Simplesmente perfeita. Miguel, observando o pai com a filha nos braços, sentiu o ciclo da vida se completar de alguma forma. É estranho pensar que, se não fosse por aquele encontro na estação de metrô, ela nem existiria. Victor assentiu, maravilhado com os caminhos imprevisíveis da vida. De todas as coisas boas que vieram daquele dia, esta é certamente a mais preciosa. Com o nascimento de Aurora, a família Mendes entrou em uma nova fase. Victor, que sempre havia sido um homem de trabalho, descobriu uma nova paixão em ser avô. Reorganizou completamente sua agenda para poder passar tempo com a neta pelo menos 3 vezes por semana. "Nunca pensei que veria Victor Mendes cancelando reuniões para cantar canções de ninar", comentou Carolina com Sofia certo dia, enquanto observavam Victor embalando Aurora no jardim. Sofia sorriu. "Miguel diz que nunca viu o pai tão relaxado, tão presente no momento." "É a segunda chance", explicou Carolina. Quando Miguel chegou à vida dele, Victor estava construindo um império, aprendendo a ser pai, lidando com seus próprios traumas de infância. Agora, com Aurora, ele pode simplesmente desfrutar, sem todas aquelas pressões. À medida que Aurora crescia, Victor documentava cada momento, seus primeiros sorrisos, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Para um homem que antes media sucesso em números e conquistas materiais, agora, os marcos mais importantes de sua vida eram os pequenos milagres diários de sua neta. Quando Aurora completou 3 anos, Miguel e Sofia tiveram seu segundo filho, um menino a quem chamaram de Theo. A família Mendes continuava a crescer, a evoluir, a se fortalecer com cada novo membro. Em uma tarde tranquila, enquanto Victor brincava com os netos no jardim de sua casa, Miguel se juntou a ele, observando as crianças correndo livremente pela grama. "Às vezes ainda me pego pensando em como tudo poderia ter sido diferente", comentou Miguel. "Se você não tivesse parado naquele dia, se tivesse simplesmente passado por mim como todos os outros." Victor assentiu, compreendendo perfeitamente o sentimento. "Eu também penso nisso. Mas então olho para tudo isso. Você, Sofia, as crianças, nossa família, a fundação, todas as vidas que tocamos juntos, e só consigo sentir gratidão pelo caminho que percorremos." Miguel sorriu, observando Aurora tentar ensinar Theo a fazer uma estrela na grama. "Sabe o que mais me impressiona? Como um único momento de conexão genuína pode desencadear tantas transformações."
Um único ato de ver realmente o outro. É assim que o mundo muda, concordou Victor. Não de uma vez, mas pessoa por pessoa, encontro por encontro, um momento de verdadeira humanidade compartilhada de cada vez. Enquanto o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre o jardim, Victor contemplou sua família reunida. Carolina conversando animadamente com Sofia sobre os planos para a expansão da fundação, Luísa chegando do trabalho com novidades sobre um caso importante que havia assumido, Miguel brincando com os filhos, Helena trazendo uma bandeja de limonada fresca para todos. Era uma cena que ele jamais poderia ter imaginado 20 anos atrás, quando vivia sozinho em seu apartamento de cobertura, rico em bens materiais, mas pobre em conexões significativas. Uma cena que nunca teria existido se ele não tivesse decidido pegar o metrô naquela manhã fatídica, se não tivesse notado um movimento furtivo em um canto escuro, se não tivesse parado para realmente ver um menino que o mundo havia tornado invisível. "Vovô, olha o que eu sei fazer!" gritou Aurora, tentando dar uma cambalhota na grama. Victor sorriu, levantando-se para se juntar aos netos. "Estou olhando, meu amor. Estou sempre olhando." E era verdade. Desde aquele dia, na estação de metrô, Victor havia aprendido a mais valiosa das lições, que o verdadeiro milagre da vida não está em acumular riquezas ou construir impérios, mas em estar presente, em ver realmente o outro, em criar espaços onde pessoas possam florescer em todo o seu potencial. Enquanto brincava com os netos sob o céu que começava a revelar suas primeiras estrelas, as mesmas estrelas que haviam inspirado os sonhos de um menino assustado tantos anos atrás, Victor sentiu uma paz profunda. O ciclo estava completo. A história que começara com medo e desespero havia se transformado em uma saga de amor, crescimento e redenção que continuaria muito além dele mesmo. E tudo porque, em um dia aparentemente comum, ele decidiu parar e olhar para onde ninguém mais olhava.